Olá, seja bem-vindo ao meu vídeo. Hoje eu trago um vídeo sobre estrutura de decisões if else em linguagem C. O que é o comando if? Basicamente, o comando if é executado apenas se a condição passada for verdadeira, senão é ignorado. E como isso funciona na prática, né? Eu trouxe um exemplo aqui bem simples, só para a gente entender, e depois a gente passa para um exemplo mais real. Vamos lá então. A gente traz o comando if, traz os parênteses e as chaves. Dentro dos parênteses, a gente traz a condição, que se essa condição passada for verdadeira, ele executa todo o código que tiver dentro dessas chaves aqui. Aqui você pode botar N linhas de código, né? Então, se for verdadeiro, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro. Aqui a gente tem as variáveis A, B e C. A é igual a 20, B é igual a 10 e C é igual a 0. E o que eu estou dizendo aqui dentro desse if? Se A for menor do que B, ele vai executar isso daqui, que é C igual a A mais B. E fora do if, eu estou mostrando na tela C. Inicialmente C é zero. Então, se isso aqui for falso, ele vai mostrar zero. Se for verdadeiro, ele vai mudar o valor de C para A mais B, que é 30, e vai mostrar 30 aqui. Então eu vou rodar assim para a gente ver o que acontece. Zero. Por quê? A condição passada foi se A for menor do que B. A é 20, B é 10, então isso aqui é falso, né? A 20 não é menor do que 10. Quando é falso, ele ignora o que tiver aqui dentro e pula para a próxima linha de código, né? Mas se aqui for A maior do que B, essa condição passa a ser verdadeira. 20 é maior do que 10, A é maior do que B, então ele vai executar essa conta aqui. C é igual a A mais B, C passa a ser 30. Então se eu rodar, ele vai mostrar na tela 30. O valor de C foi atualizado para 30. Então eu vou comentar isso aqui e vou passar para o próximo exemplo. Vamos ver. Comando else é executado se o if anterior for ignorado. Vamos ver o que isso faz. Aqui a gente tem as mesmas variáveis com os mesmos valores e eu tenho um if e um else. Fora desses dois códigos eu tenho um print, né, mostrando que é o fim do programa, só para a gente ilustrar aqui que é, pulou para fora desses dois blocos de código aqui, né? Só para ilustrar o fim do programa aqui. Então, o que isso faz? Eu rodei aqui, não era para rodar agora, mas enfim, eu vou explicar, depois eu vou rodar para vocês entenderem. Se A for maior do que B, ele vai mostrar na tela o que está aqui dentro. Verdadeiro, botei um barra N aqui para pular de linha, então ele vai mostrar verdadeiro. E embaixo ele vai mostrar A mais B. No caso de cima, eu atribuí o valor de A mais B a C. Nesse caso aqui, eu só mostrei A mais B, o valor de A somado com B. Não faz diferença, mas enfim. Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer isso aqui. Se não, ele vai mostrar na tela condição falsa. Mas nesse caso aqui, como eu já dei o spoiler aqui, né? Isso aqui é verdadeiro, A é maior do que B. Então a condição que eu passei aqui é verdadeira, ele executou. Mostrou verdadeiro, mostrou A mais B, que é 30, e mostrou o fim do programa. Aqui, esse código aqui, como você pode ver, ele foi ignorado. Isso aqui não foi mostrado. Ele foi ignorado porque essa condição é verdadeira. Se o if for verdadeiro, ele ignora o else. Basicamente, o else, ele vai ser o else do if que está atrás dele, né? Então, se a gente, todo else que tiver, tipo, o else mais próximo do if, vamos dizer assim, como eu posso explicar? É meio confuso. Mas vamos lá, se eu tiver dois elses, dois ifs e um else, esse else aqui vai ser do penúltimo if. Então, a gente vai ter um else só para o penúltimo if. Então, se essa condição aqui for falsa, se eu botar aqui A for menor do que B, isso é falso, o que vai acontecer? Ele vai ignorar isso que está aqui dentro, vai executar o else, condição falsa, depois ele pula para fora e continua o programa, né? Nesse caso aqui eu printei fim do programa. Isso aqui basicamente pode ser lido como se não.
Se isso aqui for verdadeiro, se não, ele faz isso aqui. Basicamente isso. É, tem coisas, eu lembro quando eu estava aprendendo, eu tinha muita dúvida em algumas coisas. Eu vou tentar esclarecer algumas coisas que eu tinha dúvida no início. Por exemplo, else if, comando if seguido de um comando else. Caso o if anterior seja falso, é executado outro if. Como assim? Vou mostrar aqui primeiro isso aqui. A gente tem um if. Se essa condição passada for falsa, ele cai em um else. Mas esse else ele tem um if. Ou seja, ele vai, se isso for, ele meio que faz outro if. Ele vai verificar outra condição se a anterior for falsa. E eu achava, quando eu estava aprendendo, que else if era um comando só. Mas não, são dois comandos separados. Aqui tem um else e aqui tem um if. São comandos separados, só estão na mesma linha. Eu poderia fazer assim, assim, entendeu? Então, é isso. Então vamos lá. O que que isso aqui está dizendo para a gente? Eu tenho a variável idade e eu pergunto para o usuário qual é a idade dele. Eu vou rodar esse código daqui a pouco. Primeiro eu vou explicar o que ele faz. Se a idade... temos operadores aqui também. Eu não vou explicar muito a fundo, porque no vídeo de introdução a C, o Gustavo já falou sobre isso. Eu recomendo que você veja o vídeo do Gustavo antes de ver esse aqui. E o que que esses operadores fazem? Temos operadores de comparação, como o igual, o diferente, o menor, o maior. Nesse caso aqui, maior ou igual, se a idade for maior do que igual, isso aqui é verdadeiro. Se a idade for igual a 30, ele compara os valores, é verdadeiro. Se a idade for menor, enfim, eu vou falar mais sobre o e o ou. A gente tem um e aqui. O que que o e faz? A gente traz duas condições, duas ou mais, né? Você pode colocar e, e trazer mais condições e fazer isso aí praticamente infinito. Mas vamos lá. Se, se a idade for maior ou igual a 18 e a idade for menor ou igual a 25. O que que isso está me dizendo? Que para isso aqui ser verdadeiro e ele entrar dentro do if e executar o que tiver aqui dentro, essas duas condições aqui têm que ser verdadeiras, as duas. Se uma for falsa, esse if aqui é falso, essa condição inteira é falsa e ele vai pular para a próxima linha de código. E temos o ou. O ou é parecido, mas é diferente o que ele faz. Então, tipo assim, se, se não, se a idade for igual a 30 ou a idade for igual a 40, ele executa o que tiver aqui dentro. O que que ele está me dizendo? Se a idade for 30, essa condição é verdadeira, mesmo que a idade não seja 40. Uma dessas condições sendo verdadeira, ele vai executar o que tiver aqui dentro. No caso do i, ele precisa que as duas condições sejam verdadeiras. Então, se uma for falsa aqui, ele já vai ser toda falsa. No caso do ou, que são essas duas barras, se apenas uma condição for satisfeita aqui, uma condição for verdadeira, tudo será verdadeiro e ele vai executar o que tiver aqui dentro. É basicamente isso. Então, o que que esse código aqui está fazendo? Se a idade for maior ou igual a 18 e maior ou igual a 25, ele vai mostrar na tela sua idade é entre 18 e 40 anos. 40 não, 25. Sua idade é entre 18 e 25 anos. Se não, se a idade for igual a 30 ou a idade for igual a 40, ele vai mostrar na tela sua idade é 30 ou 40. Se, se não, se a idade for menor que 18, ele vai mostrar você é menor de idade. E se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, ele vai cair nesse else. Repara que o else ele não tem o parêntese de condição, né? Você não passa uma condição para o else, igual aqui, que você passa um parêntese e uma condição dentro. O else, você só bota a palavra else e as chaves, ou seja, você não passa uma condição. Então, se tudo for falso, ele vai cair aqui dentro e mostrar o que tiver dentro desse else. Então vamos lá, vou rodar isso aqui. Digite a sua idade. Eu vou botar 18 e o que que vai acontecer? Essa condição aqui vai ser verdadeira, porque 18 está entre 18 e 25 anos de idade. Isso aqui vai ser mostrado na tela e todo o resto será ignorado, porque são elses. O else só é executado quando
a condição acima dele, né, o if acima dele for falso. Nesse caso aqui, o primeiro if foi verdadeiro, então todo o resto foi ignorado. Nesse caso, qualquer bloco desse que eu satisfazer, que eu que for verdadeiro, ele vai ignorar o resto, né? Então, se eu botar 30 aqui, ele vai entrar nesse aqui, idade igual a 30, e vai ignorar o resto. Ele vai mostrar o que tem aqui dentro, vai executar o que tem aqui dentro e ignorar o resto que tiver aqui. E a gente tem também o if seguido de outro if. Qual é a diferença de um if seguido de outro if e um if seguido de else if? Era uma dúvida que eu tinha quando eu estava aprendendo. E não é complicado, mas no início assim pode ser que você tenha dúvida, né? Então deixa eu tentar explicar aqui. A gente usa if seguido de if quando a gente quer verificar dados diferentes, né? Como assim? Um if ele é executado independentemente se o if acima dele for verdadeiro ou falso. Ou seja, se esse if aqui, o que que ele fala? Se a idade for maior ou igual a 18, ele vai mostrar isso aqui. Então, se eu digitar 18 aqui, isso aqui vai ser verdadeiro. Ele sendo verdadeiro ou não, ele vai executar esse outro if independente. Um else não. Um else ele só vai ser executado se o comando acima dele for falso, né? Então, se esse if aqui for falso, ele vai executar. Se for verdadeiro, ele vai ser ignorado. Então, nesse exemplo aqui, o que que esse código... Deixa eu comentar esse código aqui, para eu rodar o de baixo. O que que ele está pedindo? Ele tem uma variável idade e estudante. São coisas diferentes. Ou seja, ele pede a idade aqui, digite a sua idade, e ele pergunta, né, se você é estudante ou não. Nesse caso eu botei para o usuário digitar S ou N. Sim, S para sim e N para não. Então, digite a sua idade. Eu vou botar 19. Você é estudante sim ou não? Eu vou botar sim. Se a idade for maior ou igual a 18, ele vai mostrar na tela, você é maior de idade. E ele fez isso aqui. Você é maior de idade. O outro if faz o quê? Se estudante for igual a S, ou seja, se o que eu digitei quando ele me perguntou se eu sou estudante for sim, nesse caso aqui eu botei um ou para S maiúsculo, ou seja, se você digitar S maiúsculo ou S minúsculo, essa condição aqui vai ser verdadeira. Então, se eu digitar S, ele vai mostrar isso aqui. Eu digitei que sim, então ele mostrou você tem direito a um desconto de estudante. Por que aqui eu não posso usar else if? Porque se essa primeira condição for verdadeira, ele vai ignorar isso aqui. E isso aqui não pode ser ignorado, porque é um negócio diferente que ele está me mostrando. Então, tipo assim, se eu botar else if aqui, qual a sua idade? Eu vou botar 18. Isso é verdadeiro, minha idade é maior. A condição aqui pergunta se a idade é maior ou igual a 18, isso é verdadeiro. Ele vai ignorar isso aqui, porque a condição de cima é verdadeira, o else é ignorado, né? Então ele só vai mostrar isso aqui, você tem direito a um desconto de estudante, se o if da idade, se isso aqui for falso. Isso não é para acontecer, porque não faz nem sentido, tipo, ele ter que mostrar isso aqui apenas se a condição da idade for falsa, entendeu? E nesse caso aqui, isso não precisa, porque você está verificando coisas independentes. Por exemplo, você está verificando apenas a idade, é o mesmo dado. Então você quer que mostre apenas uma dessas mensagens. Então não precisa ser todas ifs. Se você botar tudo if, o que que vai estar acontecendo? Ele vai estar verificando tudo independente. Por exemplo, se ele cair nesse if aqui e a idade for maior ou igual a 18 e menor do que 25, ele vai entrar, depois ele vai pular para o próximo if e vai verificar. E ele vai verificar o próximo e assim vai. Se tiver 100 ifs aqui, ele vai verificar todos. A gente não quer isso, né? Ele quer que assim que ele encontre um if verdadeiro, ele pule para o final do código, né? Basicamente é isso. Então, calma aí, vou comentar isso aqui. E nesse caso não. Nesse caso, a gente está verificando dados diferentes, a gente está mostrando coisas diferentes, né?
A gente quer que isso aqui seja mostrado independente do resultado de cima. Então a gente usa dois ifs. Basicamente é isso. É, é isso que eu separei para mostrar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda ficou com alguma dúvida ou eu esqueci de falar alguma coisa importante aqui sobre if, else if, deixe nos comentários aí. Eu vou ter o prazer de explicar aí a sua dúvida, ou tentar fazer isso, né? Ou qualquer outro integrante do grupo. Pode perguntar para qualquer um nos outros vídeos também. A gente vai te responder. E é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu!